O microfone até parou aqui, era só um knock. Para ver se... Vai, Aerovitch. Bom dia! Descobriu que o Supremo Tribunal Federal, que o Alexandre de Moraes age fora dos limites constitucionais? Virar delegado de polícia. Não pode, né, Maerovitch? A menos que seja um inquérito das fake news. Aí pode. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. Em qualquer país civilizado, chamado civilizado, o debate sobre o combate ao crime organizado seria algo estimulado e absolutamente livre. As pessoas poderiam falar sobre isso, poderiam dar entrevista, poderiam discutir, poderiam comentar o assunto. Mas no Brasil, eu já digo que nós estamos saindo do caminho da civilização, né? Quando a gente fala de civilização, a gente fala de civilização ocidental, com liberdade e direito fundamental. A consequência disso, neste momento, foi muito evidente no dia de ontem. Porque vocês puderam ter, nós podemos ter, uma janela, uma visão rara dos bastidores de como hoje funciona o jornalismo no Brasil. E tivemos isso graças a Vivi. Se você não sabe da história da Vivi, vejam este momento histórico dentro da emissora de notícias mais antigas do Brasil, a Globo News. Estava vendo uma discussão, eu vou botar o vídeo aqui e a gente comenta, vamos lá. Por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente difícil. Algum problema de falar disso, Vivi? Algum problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Você... Olha a cara... Olha a cara do Valdo Cruz. Um caminho geralmente difícil. Algum problema de falar disso, Vivi? Não, bota aí a cara dele na tela cheia, Bruno. Essa cara é a cara do jornalismo. Essa é a face do jornalismo estatal pego no flagra. Essa é a cara do jornalismo estatal pego com a boca na botija. Esse é o símbolo da situação. Bota ele no cantinho aqui. Deixa ele aí, mas bota ele no cantinho aí, Bruno. Essa, cara, é o símbolo da situação pela qual o Brasil passa. É aquela verdade inconveniente que fica no ar e sobre a qual muitas pessoas preferem não falar. E o Valdo Cruz é muito burro, mas ele não pode ser tão burro a ponto de achar que a censura e o cerceamento à liberdade de expressão acabariam no Paulo Figueiredo, no Rodrigo Constantino, no Alan dos Santos. Não. É claro que esse monstro que vocês ajudaram a criar iria se voltar mais cedo ou mais tarde até contra vocês. Vejam, se vocês não têm assunto, se vocês não têm liberdade para falar de assuntos inconvenientes ao regime, tem problema falar disso, Vivi? Por que teria problema, Vivi? Eu imagino que a Vivi seja a diretora do programa. Por que teria problema falar disso, Vivi? Por que não pode falar do Alexandre de Moraes, Vivi? Por que não pode criticar o governo, Vivi? Que vergonha. Quem diria que nós chegaríamos um dia em que um comentarista da Globo News tem um áudio, aliás, a produção da Globo News, né, um comentarista, admite ao vivo que está preocupado sobre se eles podem ou não tratar de um assunto. É inconveniente para os nossos mestres do regime, Vivi? Temos autorização para falar disso, Vivi? E claro, há os que se prestam a esse papel. Há os que se prestam a esse papel, os que se dobram a esse papel, porque, porra, convenhamos, se o Valdo Cruz não tivesse fazendo comentário na Globo News, o que ele estaria fazendo? Catando lixo na sarjeta. O que Valdo Cruz sabe fazer de útil para a sociedade?
Absolutamente nada. São pessoas que, se não fossem essas boquinhas que eles têm, estariam na sarjeta. Valdo Cruz sabe consertar um cano? Não sabe. Pô. Valdo Cruz sabe trocar um disjuntor? Não sabe. Valdo Cruz tem capacidade de gerenciar uma barraquinha de cachorro-quente? Claro que não tem. Pô. Então tem que se submeter a esse tipo de coisa. Sem se dar conta, talvez, ou se dando conta e se auto-justificando, do peso que isso tem para a própria liberdade. E que bom que vocês estão vendo aqui, ao vivo, hoje, no Paulo Figueiredo Show, e viram circulando na internet, que essa é a realidade do Brasil hoje. Quem está no Brasil hoje tem que perguntar se tem problema falar de um determinado assunto. Eu tive que passar por isso na Jovem Pan, já falo sobre isso. E por isso nós tivemos problemas. Não tem esse negócio de veículo tal sem filtro. Todos os veículos no Brasil, se você está no Brasil, ou você está com as costas quentes com o regime, ou você tem que ter filtro. E muitas vezes tem que ter filtro, mesmo estando com as costas quentes com o regime, como é o caso da Globo. A Vivi tem que filtrar o que você fala. É o desafio que eu fiz ao Vilela quando pedi a ele que entrevistasse o argentino Fernando Ceribello no podcast dele para ver o que ia acontecer. Ah, não, aí não. Pode isso, Vivi? Tem problema falar disso, Vivi? E o sarrafo vai abaixando cada vez mais, eu já falei, começou com Oswaldo Scroque, foi pro Alan dos Santos, aí depois Paulo Figueiredo, Constantino, Fiuza, Monark, o sarrafo vai descendo até que chega no ponto do... Tem problema falar disso, Vivi? Jovem Pan, o Leviatã nunca para na primeira vítima, ele vai consumindo, até que os criadores geram alimento. E esse comentário do apresentador do Globo News, comentarista da Globo News, ou apresentador, sei lá, que seria feito... Ele é algo que não é possível que as pessoas não parem para perceber, que é algo que deveria estar sendo feito debaixo de um regime soviético. Atenção, partido, tem problema de falar disso? As pessoas falavam dos censores da ditadura militar, os censores da ditadura militar. Essa é a autocensura. Eu me pergunto por que teria problema de falar nisso, por que um comentarista está com medo de reportar uma notícia? Será que o Brasil não é mais uma democracia? Essa é uma das razões pela qual eu saí da televisão tradicional. Porque queriam fazer comigo o mesmo que fazem com esse sujeito da Globo News, até fizeram um pouco. Né? Lembrem-se, a minha primeira saída da Jovem Pan se deu em razão, em parte, de terem me pedido para não pegar pesado com o João Dória, o que obviamente eu me recusei a fazer. Ou que não quisessem que eu comentasse uma enquete mal feita. Lembram disso? Me recusei a fazer. Não pode falar disso, Vivi. Em 2022, a história foi diferente, foram decisões judiciais. Lembra, em 2022, quando apareceu a Carmen Lúcia, dizendo, não, a censura é só um pouquinho, é excepcional, é só dessa vez. Roberto Jefferson foi preso porque disse que ela se comportava, como de fato se comportava, como aquela meretriz que chegou agora no puteiro. E ele tinha razão, Roberto Jefferson tinha razão. É só um pouquinho a censura. A censura é tanta que o Alexandre determina quem pode participar de reunião, o que a imprensa pode cobrir, o que a imprensa não pode cobrir. E a Globo News se ajoelha falando, posso pedir, pode falar disso, Vivi? Algum problema de falar disso, Vivi? Tem problema de falar disso, Vivi? Que vergonha, que lixo, que fundo do poço. E eu tô aqui no Paulo Figueiredo Show defendendo o direito do Valdo Cruz. Ah, caraca! O Valdo Cruz poder falar o que quiser sem ficar com aquela cara de bunda no ar. A cara de bunda sempre tem, mas eu digo aquela específica cara de bunda. E eu faço isso porque é uma obrigação minha, porque quando o Estado de Direito vai pro espaço, todo mundo se ferra. O Paulo Figueiredo se ferra? Se ferra.
mas o Valdo Cruz também. E essa é a percepção, ou talvez, sei lá, talvez o Valdo Cruz não se ferre, pensando que melhor, porque se pudesse colocar pessoas que realmente podem falar o que querem sem pedir autorização da Vivi, o Valdo Cruz talvez estivesse realmente catando lata no lixão de Gramacho. Mas a gente tem que ter a percepção que as coisas estão fora da ordem de forma muito clara. Não dá para querer viver em um país que o STF faz o que quer e o que bem entende, censura o que eles quiserem, manda prender, investiga o que quiser, domina a operação policial. Aliás, veja, essa não é nem uma opinião muito exótica. Não é uma opinião do Paulo Figueiredo. Essa é uma opinião do comentarista do UOL, Walter Maierovitch. Vejam, bota aí o Walter Maierovitch falando sobre as ações do Alexandre de Moraes pós-operação no Rio de Janeiro. Não sou eu. O Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro vai trazer resultado? Ele precisa realmente ir? Olha, o sinal está invertido. Quem deveria ir ou ser convocado, evidentemente, para Brasília, para audiência no Supremo, era o governador. O sinal está absolutamente invertido. Segundo ponto, o juiz não é investigador. Não é investigador. Então isso tem que ser apurado. Já foi o Ministério Público, pelo procurador Gondi, já solicitou informações. O Alexandre de Moraes deferiu isso. Foi encaminhado ao governador, que deve responder. Ele está se antecipando. Antes das respostas escritas, ele já vai lá. Tá tudo errado. Isso não é papel do juiz. Eu vou ressaltar uma coisa em relação ao que está sendo feito. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso significa um Estado de leis. Supremo não pode tomar lugar do Ministério Público. Supremo não pode virar delegacia de polícia. O inquisidor, o investigador, não pode julgar. E nós estamos voltando a esse caminho. É um caminho fora do Estado democrático de direito. Que o Alexandre de Moraes tem qualidade, já foi tudo isso, não há dúvida nenhuma. Eu só estou fazendo colocações. Vivemos ou não vivemos no Estado democrático de direito? Se vivemos, o que está escrito nas leis? É exatamente o contrário do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Que história é essa de sair atrás e encontrar com o governador e fazer inquirições, verificações? É papel dele? De ministro? Não é. Aí, é isso. Tá indignado, Maierovitch. Oh, rapaz, tá indignado, Maierovitch. Poxa, ô Maierovitch, tá indignado? Rapaz, 2025. Alô? O microfone até parou aqui, era só um knock. Pra ver se... Maierovitch, bom dia! Descobriu que o Supremo Tribunal Federal, que o Alexandre de Moraes age fora dos limites constitucionais? Virar delegado de polícia. Não pode, né, Maierovitch? A menos que seja um inquérito das fake news. Aí pode. O Supremo Tribunal Federal não pode tomar o lugar do Ministério Público? Não pode, Maierovitch? A menos que seja para instaurar e conduzir inquérito de ofício contra a direita. Certo? O investigador não pode julgar, ao menos que seja o Alexandre de Moraes, que em um só processo é vítima, investigador e juiz, e perito, como no caso do 8 de janeiro, né? Maierovitch diz que tem muita qualidade, mas que nós não podemos entrar nesse caminho, porque ele está fora do Estado de Direito. Pô, 2025, o cara fala, acordou. Bom dia. Eu me lembro. A Globo teve uma minissérie, uma novela, que era um cara que... o nome era Andando nas Nuvens. O cara tinha ficado em coma não sei quantos anos e ele acordava do coma e falava assim, porra, o que tá acontecendo? Então Maierovitch andando nas nuvens. Talvez, porque a água esteja começando, mas você vê que ele tem que fazer a vênia. Não, tô falando aqui mal do Alexandre de Moraes, mas na verdade tô falando bem, gosto muito do Alexandre de Moraes. E conclui, não, estamos dentro do Estado Democrático de Direito. Querido, o Estado Democrático de Direito existe, não é para proteger o Estado. O Estado Democrático de Direito foi criado para proteger o indivíduo do Estado e não o Estado do indivíduo. E é por isso que se a gente abre a mão
do Estado Democrático de Direito, como aceitou que fosse feito a Globo. Pode falar disso? Tem problema? O UOL, a Folha de São Paulo, a Jovem Pan e toda a mídia brasileira, eventualmente, todo mundo vai se ferrar. E essa é a história por trás de... Pode falar disso? De repente é Viviane Barça de Moraes, eu não duvido nada. É uma piada, só para deixar claro, é uma piada. Essa é a história da mentalidade revolucionária. Na Revolução Francesa tinha os girondinos jacobinos unidos. Mas quando os contra-revolucionários já haviam sido derrotados, então foi a vez dos girondinos serem perseguidos e mortos em nome da Revolução. Na Revolução custa a mesma coisa, né? Os mencheviques e bolcheviques unidos. A Revolução foi consolidada, foi a vez dos mencheviques serem perseguidos e mortos em nome da Revolução. E é isso que essas pessoas estão vendo agora, a censura em cima deles. A Revolução foi feita, a direita foi calada, o que se chama de bolsonarismo foi calado, e é a hora do Supremo Tribunal Federal se voltar contra eles. E agora, pode isso, Vivi? Pode, tem problema, Vivi? São os reféns do que eu fui. E a pergunta que eu fico é se vale a pena. Se vale a pena entregar todo o poder do Brasil ao Poder Judiciário. Valeu a pena abrir mão das liberdades? Para quê? Para censurar o Bolsonaro e para ganhar uma boquinha de comentarista? Vale a pena isso? Vale a pena? Para ver o Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos? Para ver o Bolsonaro sendo mandado para Papuda em breve? Uma reflexão. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.